Olá, boa noite a todos. Meu nome é João Guilherme, eu tenho 15 anos e uma coisa que eu sou e nunca pretendo parar de ser é católico. E isso se deve a várias coisas da minha vida. Primeiramente, eu queria começar com o meu testemunho sobre o catolicismo, que eu vou dizer não é uma coisa que faz com que as pessoas venham para a religião e não é uma coisa que atrai as pessoas ao catolicismo. A minha conversão foi uma conversão muito rápida, eu posso dizer, mas ao mesmo tempo ela foi muito lenta, ela foi num ritmo bem exponencial, foi legal. E isso se deve muito à minha família, que minha família já era católica. E eu passei a ser católico eu me considero católico desde o início da minha vida, mas o meu período de conversão foi exatamente nos meus 13 anos. Que nos meus 13 anos eu me tornei acólito na minha paróquia. E foi a partir desse ponto que eu considero que minha conversão foi evoluindo. Eu fui subindo de degrau em degrau. E eu ainda estou me convertendo. Posso dizer que eu não sei a maioria das coisas, eu sei grande parte da religião católica, mas eu pretendo saber mais, porque eu gosto muito de estudar esse tipo de coisa. E estudar da sua religião é muito melhor do que estudar de uma coisa que você não participa. O que eu quis dizer com isso? Eu já estudei outras religiões. Muito se deve para não por querer participar daquela religião, mas para entender o que aquela religião faz e poder criticar, porque eu acho que isso é uma base muito grande dos debates, esse tipo de coisa, é saber um pouco das religiões, é ter conhecimento sobre a coisa para criticar. Então eu assistia basicamente pra isso. Eu me considerava cristão católico, mas tipo, não como cristão católico. Eu não gostava das outras religiões, mas não, eu não era cristão na minha cabeça. E depois desse ano que eu comecei a me tornar católico, eu descobri, tipo, muita coisa. E vocês não têm noção. Nesse período que foi a minha formação acabou em outubro, eu entrei como acólito em outubro. E eu fiquei até janeiro nesse período de aprender sobre a missa. Eu aprendia sobre as funções da igreja, eu aprendi muito sobre as pastorais, também sobre a estrutura da missa e a parte da confissão dos sacramentos. E aí depois, no segundo período da minha conversão, foi em fevereiro, onde eu passei a frequentar a Crisma, que foi, eu acho que uma das coisas que mais me ajudou nesse momento de conversão, que eu quero dizer. Porque foi nesse período que eu comecei a entender os sacramentos, eu comecei a entender mais sobre a história da Bíblia, porque afinal eu já tinha feito catequese, eu já sabia grande parte das coisas católicas, mas eu agora, nesse momento da minha vida, eu não me considerava católico, eu não me considerava católico naquela época, mas naquela época eu ainda me considerava. E aí eu passei pelo momento da crisma, eu entendi muitas coisas e comecei a me interessar por tanta coisa que você não tem noção. E aí, em 2025 foi meu ano de conversão. Por quê? Foi o ano em que eu comecei a estudar muito o catolicismo. Não muito, mas tipo de um modo realmente exorbitante comparado. Porque estudei eu estudei muito sobre a história da igreja, eu vi vários. Eu sei que quando a gente fala que eu vi debates, algumas pessoas entram em controvérsia, porque tem cristãos que realmente só se preparam para essa parte de tipo, defender a fé, não tem a parte da espiritualidade. E muita gente reclama que não tem essa parte. Eu tenho essa parte da espiritualidade. Mas é justamente isso, que a partir desse ano eu comecei a ter um estudo mais profundo da fé católica e Deus começou a impor mais coisas a mim, ele começou a me mostrar mais coisas e eu comecei a entender mais a religião em si. E foi a partir desse ponto, em 2025, né, que eu comecei a ficar ativamente na igreja. Eu comecei a saber de várias coisas. A Crisma foi uma preparação muito
boa. Eu achei que a crisma eu entendi várias coisas. Mas existem muitas coisas no catolicismo que não são explicadas e que tem gente que morre sem saber. E essas são as coisas mais interessantes. Eu gostava muito da ideia dos santos. Que pra mim, a santidade é uma coisa que movimenta o catolicismo atual. Que é chegar ao ponto de ser uma pessoa boa e de melhorar o seu contexto com a sua, além da sua originalidade, da sua individualidade, melhorar como sendo um Cristo para as pessoas, como sendo uma pessoa que ajuda, que faz caridade para as pessoas, que também é uma pessoa inteligente que defende a sua fé, é uma pessoa que consegue pensar em Cristo e aproximar as pessoas da espiritualidade. E esse conceito de santidade sempre foi muito interessante para mim. Mas eu realmente comecei a ter uma ideia dele, comecei a pensar nele no ano de 2025. Que, por sinal, foi ano jubilar, né? Uma das coisas mais insanas da minha vida. Em 2025 também aconteceu muita coisa porque eu mudei de escola. Incrivelmente eu mudei de escola e essa foi uma das decisões melhores da minha vida. Porque eu não queria ir para uma escola que eu conhecesse pessoas, eu realmente queria sair daquele ciclo, porque era uma escola muito mimada, era uma escola muito, assim, é uma escola particular, né? Que apesar da minha família ter condição de me colocar numa escola particular, eu preferi ir para uma pública. Só que eu não fui para uma pública estadual ou municipal, eu fui para uma pública federal. E isso está me permitindo várias experiências e realmente é muito interessante a diferença entre uma escola particular e uma escola pública. E realmente é uma coisa que melhora a sua vida você ter um lugar onde tem pessoas que têm opiniões diferentes de vocês. Na minha sala tem muita pessoa ateia, tem muitas pessoas de outras religiões e tá todo mundo naquele ambiente, mesmo que eu não possa converter nenhum, é bom pra mim, pra que eu possa entender que tem pessoas que realmente acreditam na sua fé. Mas voltando à minha conversão, em 2025, depois desse surto que eu tive sobre a santidade, eu comecei a estudar santo. Eu comecei a ver um tanto de vídeos sobre santos, eu comecei a melhorar. Eu comecei na quaresma, eu tirei o Instagram. Nesse ano foi o que eu tirei o Instagram. Não funcionou tanto, pra falar a verdade. Eu acho que o Instagram, depois da quaresma, eu acabei não continuando a penitência de tentar estar menos tempo no Instagram. E eu voltei ao que era antes, então não fez muita diferença, não me deu uma diferença na vida, apesar de que eu amadureci muito naquela quaresma, porque foi a quaresma que eu realmente comecei a entender, foi a minha primeira quaresma obrigatória, né, que todo cristão a partir dos 14 anos tem que fazer uma quaresma obrigatória. Então foi a minha primeira obrigatória, foi uma experiência realmente interessante. E aí eu também comecei a estudar muito sobre a estrutura da igreja, principalmente no que se diz ao Código de Direito Canônico. E eu estudei muito sobre as confrarias, irmandades e ordens terceiras, que, tipo, é uma das coisas que são mais legais no catolicismo. E essa coisa de, tipo, você fazer parte de uma coisa que não, mesmo não tendo uma união física das pessoas que fazem parte de uma confraria, ter pessoas que têm os mesmos hábitos que você, que são instruídas a rezar da mesma forma, com uma oração base para vocês, e vocês viverem ao prol de um objetivo específico, é literalmente maravilhoso. E eu acho que, tipo, é uma das coisas que mais me deixa feliz em querer fazer parte de uma. Foi nesse ano que... E aí eu comecei minha conversão. Nesse período eu já estava muito ativo na igreja, eu já tinha parado muito de faltar a missas e de cometer pecados. No caso, os pecados são uma coisa, os pecados viciosos são uma coisa que, tipo assim, sempre me massacraram em 2024, mesmo eu estando ativamente na igreja. Foi em 2025 que eu comecei a pesar a consciência, que realmente eu comecei a me esforçar para não deixar Deus triste, para não deixar que a minha carne controlasse. E foi isso. A partir disso eu consegui. Até hoje eu me sinto um novo cristão, porque eu ainda tô evoluindo, eu ainda tô no processo de me construir como uma figura cristã.
E eu ainda tô no segundo ano do ensino médio, eu ainda tenho muita coisa pra viver até realmente completar os 18 anos. Então, eu tô aqui, eu comecei esse canal, acho que foi justamente por isso. Pra tentar expor um pouquinho mais da minha vida, falar um pouquinho sobre as coisas que eu faço e realmente pra desabafar, pra hum, é, mostrar pro mundo, tipo assim, não porque eu sou uma pessoa boa e eu tenho que mostrar, eu tenho que me falar que eu sou melhor. Não, realmente pra eu, tipo, descarregar um pouco do peso da minha consciência, porque esses dias realmente eu tô muito apertado, não por conta da minha escola, mas pela minha falta de organização, eu admito que e isso é uma das coisas que tá me fazendo mais me interessar no mundo dos santos, porque eu tô querendo, né, eu ainda não comecei a seguir os ensinamentos de São José Maria Escrivá, que é um dos santos que mais tem esse negócio, que mais tem essa ideia de organização, de percepção da vida, de rotina. Então, eu vou melhorar. Eu espero que esse canal me ajude a isso, a proporcionar essa ideia. E eu vou também me atualizar sobre a minha conversão, sobre os meus pecados, como eu me preparo para a confissão e outras coisas também, porque eu tenho alguns hobbies que eu considero muito legais, que é o desenho, a escrita, a leitura e a música, que são tipo hobbies muito comuns, eu vou dizer assim, porque realmente são hobbies muito comuns, mas eu gosto deles. Eu gosto de escrever, eu gosto de expressar minhas ideias. Eu gosto muito de livros de fantasia. E eu também gosto de ler, eu gosto de tocar música, de criar uma transição entre acordes. Meu instrumento é violão. Eu aprendi violão, foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Mas hoje em dia eu tô aprendendo teclado, eu tenho um teclado aqui em casa e eu tô treinando, porque o violão eu aprendi com aula presencial e o teclado eu tô tentando ser autodidata. Tentando, né? Porque realmente eu não tô tendo evolução nenhuma no teclado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou atualizar vocês assim. Obrigado por assistirem e tchau.